Ei turma, na nossa aula de hoje vamos falar sobre a teoria do gatekeeper, também conhecida como teoria da ação pessoal. A aula de hoje é uma sugestão da nossa assinante Daniele Cirqueira. Você pode fazer como a Daniele, pode sugerir aulas pra gente. Se eu souber, à medida do possível, eu vou atendendo às suas solicitações, tá bom? Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo! A teoria do gatekeeper surgiu na década de 1950 através dos estudos de David Manning White. O termo gatekeeper refere-se à pessoa que toma uma decisão numa sequência de decisões. Não foi Manning White que criou o conceito nem o termo gatekeeper. Em 1947, o psicólogo social Kurt Lewin publicou um artigo sobre as decisões domésticas para a aquisição de alimentos para a casa. Lewin percebeu que existem canais por onde flui uma sequência de comportamentos relativos a determinado tema, como o abastecimento de alimentos. Esses canais passam por um filtro, o gate, que é controlado por quem detém o poder de decisão, o gatekeeper. David Manning White então aplicou o conceito em seus estudos sobre o fluxo de notícias dentro dos canais de organização dos jornais, com o objetivo de individualizar os pontos que funcionam como cancelas ou portões, que vão selecionando as notícias para serem publicadas pelo veículo. White fez um estudo de caso sobre a atividade de um jornalista com 25 anos de experiência em um jornal de médio porte numa cidade de cerca de 100 mil habitantes. White chamou esse jornalista de Mr. Gate e durante uma semana anotou os motivos que o levaram a rejeitar as notícias, já que de cada 10 notícias que chegavam, apenas uma era aproveitada. As alegações eram principalmente a falta de espaço para publicar. A conclusão de White é que as decisões do gatekeeper eram tomadas basicamente por sua subjetividade e arbitrariedade. Segundo White, o gatekeeper selecionava as notícias de acordo com a sua experiência, atitudes e expectativas. Por isso, Michael Schudson denomina a teoria de ação pessoal, já que, segundo ele, as notícias são explicadas como um produto das pessoas e das suas intenções. Importante lembrar que a teoria do gatekeeper analisa as notícias apenas de quem a produz, ou seja, o jornalista. Ela privilegia apenas uma abordagem microsociológica, ao nível do indivíduo, sem se importar com os níveis macrosociológicos como das organizações jornalísticas. Esse foco no indivíduo ignora a burocracia inserida na organização jornalística e provoca quase que um estudo psicológico do trabalho e da atuação do gatekeeper. Apesar disso, os estudos de Maxwell Malcolms e Donald Shaw, realizados em 1976, e de Paul Riches, em 1977, reanalisando os dados de White junto ao Mr. Gate, concluíram que o jornalista agiu dentro de limitações e que a maioria das razões apresentadas pelo gatekeeper refletiu o peso de normas profissionais e não razões subjetivas individuais. Ainda na década de 1950, Walter Geiber realizou estudos com 16 jornalistas que faziam o papel de gatekeeper e refutou todas as conclusões de White sobre o Mr. Gate. Segundo Geiber, o fator predominante sobre o trabalho jornalístico era o peso da estrutura burocrática da organização, e não as avaliações pessoais do jornalista, que, de acordo com o pesquisador, raramente entravam nos critérios de seleção do que seria publicado como notícia. Em outro artigo, publicado em 1964, Geiber diz que as notícias só podem ser compreendidas se houver uma compreensão das forças sociais que influenciam na sua produção. Foi precisamente numa revista com o nome Forças Sociais que o pesquisador Warren Britt publicou o primeiro estudo que avançou uma nova teoria, a teoria organizacional, alargando a perspectiva teórica do âmbito individual para um mais amplo, o da organização jornalística.
Se hoje pudéssemos atribuir a função de gatekeeper a uma pessoa dentro da organização jornalística, com certeza essa pessoa seria o chefe de redação ou o editor. Bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber todas as nossas postagens. Tem alguma dúvida ou sugestão? Não deixe de escrever nos comentários. Um forte abraço e eu espero por vocês em nosso próximo Fragmento Teórico. Até lá!